Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença do nosso Marcos Augusto, que é educador social e trabalhador da Casa Espírita Paulo de Tarso. Nós vamos falar com ele nesse Papo do Bem sobre onde está escrita a lei de Deus. E, logicamente, ele como estudioso da doutrina, do Evangelho, vai trazer para nós muitos subsídios. Quero agradecer, viu, Marcos? Muito obrigado. Participação e a palavra é sua. Eu que agradeço, doutor. É um prazer imensamente estar aqui mais uma vez, né? E Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, aonde está escrito as leis de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Só que Deus, não querendo que o mundo se perca, né? Ele sempre envia missionários para a Terra para nos lembrarmos disso. Porque as coisas do mundo têm nos afastado das leis de Deus. Têm nos afastado do bem, têm nos afastado do amor. O primeiro que eles enviou para nós, que nós sabemos, claro, é Moisés, onde trouxe os 10 mandamentos. E sabia, doutor, que se nós seguíssemos, se o mundo seguisse só 2 daqueles mandamentos, já seria muito melhor. Imagine se todos nós seguíssemos o não roubar e não matar, já não acabaria as guerras. Guerra já não teria mais. Já não precisaria nem preocupar em fechar minha casa, ninguém ia entrar e roubar. Já se melhoraria muito. Isso é para a gente ver como a gente ainda anda, como é que eu vou dizer, a passo de tartaruga no bem. Mas o importante é andar, né? O importante é caminhar. E essa consciência que está em nós, ela pode nos cobrar dos nossos erros ou pode nos aliviar perante os nossos atos. Não é Deus que vai nos cobrar, falar, você errou, vai para o inferno, vai pagar. Não. Começa imediatamente dentro de nós. Eu pensei em cometer um ato contra as leis de Deus, o que acontece? A minha consciência vai cobrar. Agora, se eu pensar em cometer um ato contra as leis de Deus, só que eu estou tentando mudar e começo a lutar contra essa vontade minha, o que os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos? Que eu angario virtude e os bons Espíritos vêm até mim para me auxiliar nessa caminhada. Então é muito importante nós buscarmos e tentarmos ter controle sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos atos. Porque tudo provém do pensamento. Tudo. E o nosso pensamento não só atrai os bons espíritos, como pode atrair também os maus espíritos. Então vigiai e orai, como Jesus nos ensina, né? A gente nunca pode esquecer dessa lição. E o estudo, né? Porque depois de Moisés, Deus enviou Jesus para nós, que simplificou os mandamentos, os 10 mandamentos. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E depois de Jesus veio a terceira revelação de Deus para a humanidade, que é o Espiritismo. E aí o Espírito de verdade no Evangelho resume de novo. Só que qual que é os 2 mandamentos do Espiritismo? Amai-vos, que já engloba amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E o segundo é instruí-vos. A instrução, então todos vocês que estão assistindo nesse instante já estão buscando se instruir. Nós aqui conversando nesse bate-papo estamos buscando nos instruir. Isso é importante porque a instrução vai nos mostrar como Deus age, o que Ele quer de nós. E a doutrina espírita é maravilhosa e é riquíssima, riquíssima, para que nós possamos entender um pouco melhor a Deus. Ô Marcos, estava falando aí da lei, né? E os benfeitores deram uma resposta muito interessante para o Kardec, quando ele perguntou, mas se Jesus já trouxe a lei do amor, o que vocês, espíritos, estão fazendo aqui? Né? E aí o benfeitor vai dizer para Kardec que a lei está na consciência, sem dúvida nenhuma, mas que as pessoas estão esquecidas dessa lei. Esquecida dos mandamentos, esquecida do compromisso com a própria consciência. Então os benfeitores vieram, através da doutrina espírita, trazer
além de novas informações, uma necessidade premente que a gente tem de estar contactando com a lei e vivendo-a, porque, segundo o benfeitor, nós nos esquecemos da lei. Então, eles vieram relembrar. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, em nível de evangelho, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo uma revivência, uma rememoração dos ensinamentos do Cristo. Quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, que é de perguntas e respostas, como esta que o Kardec fez, a gente vai encontrar resposta para todas as nossas indagações, em sentido amplo. Por isso que precisa estudar, conforme você falou, para a gente estar tendo a consciência de quanto a gente precisa estar observando a lei, né? Sim, com certeza. E no capítulo 17, tem 4 do Evangelho, é uma das partes que eu mais gosto, os bons espíritos, né? Os bons espíritas, né? Kardec diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. Então tem tudo a ver, a transformação moral, a reforma íntima, como diz hoje, tem tudo a ver com a nossa consciência. Porque ter a consciência tranquila é lutar contra o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que são as chagas da humanidade. É pelo orgulho que acontecem as guerras, é pelo egoísmo que eu acho que eu sou melhor que o meu funcionário ou com uma pessoa que aqui na Terra, né, tem às vezes um emprego menor, né? Mas as leis de Deus, elas são muito, mas muito diferentes das leis dos homens. Muitos mesmo, doutor. Por exemplo, imaginemos, vamos fazer uma reflexão aqui. Alguém é pego, alguém vai lá e rouba alguém no sinaleiro. Pronto, roubou lá o salário de outra pessoa. O que acontece aqui na Terra se ele é pego? Ele vai preso. E o pior é que a vítima com os impostos dela paga ele lá na prisão, enquanto ele fica lá preso. E as leis de Deus? Como é que é as leis de Deus? As leis de Deus são diferentes. Porque essa pessoa fez um mal para essa pessoa. Ele vai ter que reparar como bem. Apóstolo Paulo já deixa claro lá na Bíblia: o amor cobre uma multidão de pecados. E no céu e inferno deixa claro: só o bem repara o mal. Então ele vai ter que reparar o mal com essa pessoa que ele roubou. E se essa pessoa tem filhos? E esses filhos, vamos supor, esses filhos passaram fome, deixaram de ir na escola. Ele é responsável pelo mal que ele fez para essa pessoa e pelos filhos. Então ele vai ter que reparar o mal para essa pessoa que ele roubou e para os filhos que ele fez o mal. Só que Deus, ele é tão justo que isso vale para o mal, só que também vale para o bem. A gente é responsável por todo o bem que fazemos e o bem derivado desse bem, e tanto para o mal. Então vamos supor, se eu faço um bem, eu ajudo aqui o doutor Aguinaldo em alguma coisa. Aí o doutor vai lá e faz para outro, para outro, para outro, para outro. Então eu ganho méritos também com esse bem, entende? Só que para o mal também é igual. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado perante os nossos atos. E imagina a população da Terra toda sabendo disso. Aí a pessoa fala: nossa, para que eu vou explorar o serviço do outro lá no... Né? Vamos supor, um grande empresário que explora os seus funcionários, pagando o mais baixo possível, ele sabendo que as pessoas ali quase que passam fome, e ele podendo dar um melhor emprego, um melhor salário para ele, não faz, e ele sabendo que ele vai ter que resgatar esse mal, você acha que ele vai fazer? Não vai. Não vai. Então todos nós, se soubéssemos como as leis de Deus são, né, que estão em nossa consciência, que nós devemos buscá-la, e quanto mais bem nós fazemos, quanto mais nós nos instruímos, né, mais elas vão se desanuviando em nós. Porque desde quando Deus nos fez, elas já estavam lá em nós, latente, tá? Latente, dormitando. Mas conforme a gente vai progredindo, essa névoa vai desanuviando, nós vamos aprendendo mais e vamos caminhando cada vez para a Terra. Um dia, né? Um dia, não sabe quando, né? Seja uma terra de regeneração. Porém, a gente não precisa esperar
que a Terra seja um mundo de regeneração. Porque se você se adaptar ao bem, ao amor, você já pode ir para outro mundo mais evoluído. A um mundo onde não tenha tanto sofrimento como aqui. Tem um amigo de Kardec na Revista Espírita, Kardec conheceu ele em vida, depois ele desencarnou e Kardec evocou ele para conversar, ele chama Jobar. E ele fala assim na revista: a Terra é uma hospedaria tão barata, tão chula, que a gente não deve nem desfazer as malas. Mas por que ele sabe disso? Por que ele falou isso? Porque ele conhecia vários outros mundos, com certeza ele conhecia outros mundos mais evoluídos, entende? Então nós devemos, sim, trabalhar no bem, no amor, auxiliar o nosso próximo, querer que a Terra se regenere. Mas primeiramente nós temos que regenerar a nós mesmos, pois só assim a Terra irá mudar. Marcos, no pergunta 990 do Livro dos Espíritos, o Kardec vai perguntar se a gente arrepende dos nossos atos aqui, né? Ou se esse arrependimento é aqui ou no mundo espiritual. E o benfeitor vai dizer que sim, o arrependimento pode acontecer aqui, nós temos até chance de estar reparando as nossas falhas quando a gente tem essa consciência das nossas atitudes infelizes, né? Mas o arrependimento maior é no mundo espiritual, quando a gente vai ver com clareza toda a nossa responsabilidade perante a vida, porque nós programamos, conforme a pergunta 860 do Livro dos Espíritos, para fazer o bem. Ninguém programa a existência aqui para fazer o mal. Agora, chega aqui, se deixa envolver, acaba fazendo o mal e depois vai ter o arrependimento. Se for aqui, e der tempo, pode reparar, né? Se fez um mal para alguém, eu me arrependi, vou lá, eu me desculpe, o que eu posso fazer por você? Agora, se não, isso vai acontecer no mundo espiritual. E lá é tão claro, é tudo desanuviado, conforme disse o Cristo, nada de oculto há que não venha a ser revelado. Então aí a gente vai desejar voltar muito rapidamente para reconstruir aquela caminhada infeliz. E a gente programa só fazer o bem, mas chega aqui a coisa complica, porque a gente começa a se envolver com as solicitações do mundo e se permite atitude indevida. Nessa mudança interior, o primeiro passo a gente precisa estar fazendo uma percepção das nossas falhas, porque tem muita gente que maqueia, né? Não, mas eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão imperfeito, afinal de contas eu tenho feito alguma coisa boa. Mas a pessoa não se dá o direito de perceber das suas falhas. Que aí vem o outro lado, é a aceitação dessa percepção. Não, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou prepotente, e aí declina todas aquelas limitações. E a pessoa aceitar, não, eu sou realmente limitado nessa área. Aí vem o outro elemento que se chama reflexão. Como eu posso fazer para me mudar? Porque se eu não refletir, eu vou ficar, não consigo, eu não consigo. Porque essa frase, eu não consigo, era muito frequente na boca das pessoas. É mais fácil para a pessoa perseverar no comodismo, né? Eu não consigo parar com o vício, eu não consigo deixar de fazer isso, quando deveria refletir. Não só eu consigo, como eu necessito. Então eu já entendi isso, agora eu vou procurar os caminhos. Aí vem o quarto elemento, que é a aceitação de tudo isso e tomar uma decisão. Não, eu agora decidi, eu vou parar com esse vício ou com essa atitude infeliz. Está decidido. E o último elemento é a ação. Porque se decidir, mas não fizer nada, também não adianta nada. Então, a gente tem jeito de mudar. Principalmente quando a gente ora e pede ao alto. Jesus não diz, pedi obtereis, não é? Buscar e achareis, mas que o segredo está onde buscar, em que porta nós vamos bater. Buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vamos buscar no lugar certo, aí sim,
Mas muitas pessoas vão para o lado mais fácil e acabam procurando uma porta que não vai ser muito legal, que é a porta larga, porque o mundo oferece todas as facilidades para a gente acabar dando asa ou permissão às tentações. Porque nós, como você disse, o verdadeiro espírito é o que combate tenazmente as suas más tendências. E a gente às vezes é obsediado por nós mesmos, né? Quando a gente acaba nos permitindo a fazer uma série de absurdidades, que é uma obsessão. Eu quero fazer isso, porque para mim vai ser muito legal. Pouco importa o que vai acontecer com o outro, mas eu quero fazer, porque isso é muito legal. Isso é uma obsessão. Quantas pessoas também que ficam lastimando, se minha vida não presta, é ruim, eu sou infeliz, não sei o que estou fazendo aqui na Terra. Aí vem a doutrina espírita, né, Marco, para dar tanta luz, tanta força, né, para a gente entender tudo isso. Muito, muito. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta assim: os espíritos precisam passar pelas fileiras do mal? E os espíritos respondem: pelas fileiras do mal, não. Pelas fileiras da ignorância. Então, se você ou eu, como todos nós, temos um pouquinho de orgulho, egoísmo, temos um pouco de mal em nós, foi porque nós buscamos no passado, nós angariamos isso. E agora basta a nós mesmos tirarmos. Porque às vezes, né, é muito comum a gente colocar a culpa sempre no outro, né? Eu tô assim porque é o obsessor, né? Agora, em outras religiões a pessoa fala, é o diabo, é o capeta, enfim. A gente nunca quer assumir a responsabilidade, né? Só que o Espiritismo deixa bem claro, a responsabilidade é nossa. Como o doutor falou, né? Eu tenho isso, eu posso, só que eu tenho que buscar. Eu tenho um vício, uma má paixão em mim, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer. Se for preciso, ter a humildade de pedir ajuda. E a humildade de pedir ajuda, às vezes, não é só para um encarnado, não. Eu posso pedir para os desencarnados. Olha, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual que é a melhor maneira de se melhorar aqui na Terra? Os Espíritos respondem: já diziam os antigos filósofos, conhece-te a ti mesmo. Aí na 919A, uma das questões que eu mais gosto, né? Santo Agostinho responde: fazei quando eu fiz, quando eu passei pela Terra. Toda noite, antes de dormir, eu revia o meu dia. Ou seja, ele ia deitar, ia dormir, ele começava a olhar o dia dele. Falava, bom, o que eu fiz hoje? Bom, passei por tal pessoa. Eu fiz o bem para ela? Eu não fiz o bem? E isso, nesse inteirinho de voltar no seu dia e ver o que ele fez de bem ou de ruim, ou se ele errou, se ele não errou, com o pensamento, ele chamava o seu anjo guardião. Que todos nós temos esse espírito mais evoluído ao nosso lado e que a gente esquece que os espíritos se comunicam conosco pelo pensamento e a gente pode se comunicar com o nosso anjo guardião todo dia. Então ele chamava esse anjo guardião e eles iam ali batendo um papo mentalmente, né, sobre as atitudes dele. E se ele esquecesse de alguma coisa, o anjo guardião falou: opa, hoje você também fez isso e isso. Tem que reparar amanhã, né? E todos nós podemos, não só podemos, como devemos, né? Nós que estamos buscando se instruir, querendo ou não, isso vai gerar um pouco mais de responsabilidade em nós. Mas é importante essa responsabilidade porque nós temos que fazer, temos que buscar. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, conversando, se entendendo, né? Se instruindo, e você aí ouvindo também, isso é muito importante. Você está falando dos benfeitores agindo na nossa vida. Na pergunta 532 do Livro dos Espíritos, o Kardec vai perguntar exatamente isso. Se o Espírito tem condição de aliviar as nossas penas e trazer para nós prosperidade. Aí o benfeitor vai dizer assim, não, nem tanto, porque tem os desígnios de Deus. Os Espíritos não podem chegar e dizer, não, você não vai sofrer mais, coisa e tal. Porque tem os desígnios de Deus. Nós somos regidos por uma lei que interfere na nossa vida, direta e indiretamente. E depois nós ficamos responsáveis por isso e fazemos um programa e temos que passar por uma situação que os espíritos não podem chegar e falar, não, daqui para frente você não vai sofrer mais. Não, ele sabe que você precisa passar por isso. Mas, aí o benfeitor vai dizer a Kardec, os espíritos usam
a nossa inteligência, para fazer com que a gente tenha abnegação, aceitar a vida como ela é, e paciência. Porque nem tudo resolve do dia para a noite, né? A gente precisa estar esperando as coisas acontecerem com diligência, procurando fazer alguma coisa. E aí o benfeitor acaba, na resposta, dizendo a Kardec, isto constitui o batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Se eu oro e peço ao meu anjo da guarda que ele me ajude, ele vai usar a minha inteligência. E também poderia extrapolar isso para a consciência. Ó, faça assim. E eu até penso, nossa, daqui para frente eu vou fazer diferente, eu vou fazer a coisa acontecer de uma maneira legal, mas passa um pouquinho, eu continuo fazendo as mesmas coisas. E o que vai acontecer? A nossa vida vai continuar sofrendo. E aí o Kardec pergunta, e o benfeitor sofre com isso? Disse, não, não. Porque, a bem da verdade, ele sabe que isso é passageiro e que a pessoa vai ter que um dia mudar e que esse sofrimento faz parte do progresso evolutivo da pessoa. Nós não precisamos sofrer, a bem da verdade. Nós temos que mudar. O Ezequiel, um profeta bíblico, disse isso com muita propriedade. Meu Pai, Deus, não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Então, o grande problema nosso chama-se dureza de coração, embotamento da consciência. Quando a gente passa, vamos dizer assim, uma maquiagem, um verniz, apaga aquela parte que está meio apodrecida e acha que está tudo certo. Não, nós temos que ter essa consciência, como disse no Marcos, na pergunta 919, quando o Sócrates diz, conhece a ti mesmo, o problema está aí. Então nós temos que nos conhecer, fazer um trabalho de transformação, de busca. E um detalhe, não é dizer não consigo, é orar e pedir, meu Deus, me ajude. Faça com que eu mude esse comportamento. E aí vem o pedir, obtereis, porque quando a gente pede coisa legal, Jesus atende. A espiritualidade atende. De uma forma ou de outra vai nos conduzir para o caminho correto. Agora, precisa saber se nós estamos mesmo afim disso. A gente pede, mas na hora nós desviamos da proposta. Tem uma frase de um psiquiatra chamado Augusto Cury que eu gosto muito, que ele diz assim, eu conheço milionários em favelas e miseráveis em mansões. O que ele quer dizer com isso? Que não é o dinheiro, não é os bens materiais que vai nos trazer felicidade aqui na Terra. O que nos traz felicidade é uma consciência tranquila perante os nossos atos. E isso não importa onde você esteja, o emprego que você tem, a parte material que você tem, o casamento que você tem, não importa. O que importa é como você está interiormente com a sua consciência. E o Espiritismo deixa isso muito, muito claro para nós. Buscarmos sempre andar perante as leis de Deus. Não existe outra forma de felicidade, não só na Terra, como no mundo espiritual. Porque tudo que a gente faz aqui vai refletir do lado de lá. E quando a gente diz, às vezes, do lado de lá, né? Muitas vezes é interligado. Os espíritos estão sempre ao nosso lado, como o próprio Kardec diz, nos acotovelando. Tem tantos aqueles nossos amigos, né? Que nos conhecem de outras vidas, ou que já se foram nessa que estão buscando nos ajudar, quanto aqueles que querem nos atrapalhar, né? Então, o ato de ter uma consciência tranquila perante os nossos pensamentos, os nossos atos, é imprescindível para a felicidade. O Marcos, foi um rapaz no meu consultório que, por conta da Covid, ele ficou com uma neuropatia violenta, ele anda com muita dificuldade. E ele pensou em se matar. E aí foi que sugeriu para ele ir lá no consultório para nós estarmos conversando. E eu disse, mas a morte não existe. Ah, não, doutor, morreu, acabou. Eu falei, meu filho, não pensa assim, porque a morte ela é apenas física, o espírito continua. E se nós estamos passando pelas situações como essa, que você está com a neuropatia, tem vínculo com o passado. Outrora nós já infelicitamos alguém ou malbaratamos a lei, achando que está tudo certo, eu faço e está tudo certo. Morreu, acabou.
Mas não é bem assim. A gente volta para o plano espiritual e nós vamos dar conta com todas as nossas atitudes, quais sejam, no bem, como você falou, e no mal. E às vezes vem com uma forma até amenizada, ele poderia perder as 2 pernas no acidente, dada a atitude tão infeliz do passado. Mas como Deus é misericordioso, e que realmente a forma de perdão de Deus é dar uma oportunidade novamente para ele se reconduzir, para ele se transformar, para ele se ressignificar, ele vem de novo numa nova encarnação. E com a misericórdia, ao invés de perder as pernas, ele apenas teve uma parestesia, uma neuropatia que caminha, vai e volta com uma certa dificuldade. Mas a pessoa acha que há uma injustiça, né? Mas como Deus pode fazer isso comigo? Eu sou infeliz, eu vou acabar com a minha vida que eu resolvo o problema. Pelo contrário, o suicídio não resolve problema nenhum. Pelo contrário, agrava todos. Porque a futura reencarnação vai ser pior do que essa. Nós vamos ter problemas a serem reparados e ainda começar a consertar o que nós não consertamos. Então, a complicação de um suicídio é para 200 anos. Então, não vai resolver, lê do engano. O maior engano que a gente faz é achar que a morte pelo suicídio resolve alguma coisa. Pelo contrário, agrava muito. É uma frustração danada no mundo espiritual e consequências indizíveis. E até sugeri para ele estudar o livro Memória de um Suicida, do Camilo Castelo Branco, pela Sueli, pela Ivone do Amaral Pereira. Então, quer dizer, ele diz que gosta muito de ler, vai encomendar o livro e vai ler. Eu tenho certeza que se ele ler esse livro, ele nunca mais vai pensar em suicídio. Pelo contrário, vai acreditar na misericórdia divina e entender que ainda está sendo agraciado pela oportunidade de estar aqui na Terra para crescer espiritualmente, com intelecto e com sentimento. Ô Marcos, nós estamos encerrando o programa pelo tempo. Quero agradecer muito a sua participação, como sempre, muito lúcido. E volte aqui novamente para a gente conversar sobre outros assuntos, né? Sim, claro. E eu que agradeço muito, né, essa oportunidade aí de reflexão, de bate-papo, onde a gente vai sempre aprendendo com o senhor. Muito obrigado, doutor. Então, encerrando o programa, quero agradecer a participação de todos e convidá-los para estarem conosco na semana que vem com o novo Papo do Bem, pela Rede Luz Espírita.